Olá! Você já percebeu que existem períodos do ano que são muito marcantes e estes períodos nos fazem pensar sobre nossos desejos, nossas aspirações, aquilo que faz o nosso coração bater mais forte e os nossos olhos brilharem? Um desses períodos é a virada do ano, e o outro é exatamente o meio do ano, quando nós nos lembramos dos nossos votos, das nossas promessas, das metas que nós prometemos alcançar. E é um bom momento para a gente revisar o que é que nós já fizemos para alcançar essas metas até este momento, pois ainda temos meio caminho pela frente até o final do ano, aonde nós pretendemos estar com as nossas metas realizadas. E nesse momento, exatamente nesse momento no meio do ano, é um bom momento porque nós podemos ser mais realistas. Nós já sabemos aquilo que nós conseguimos e que nós não conseguimos realizar do que a gente sonhou no início do ano. Então responde para mim, você que está aí sem pensar muito. Como você está se saindo para atingir aquela meta que você se comprometeu em atingir no início do ano? Será que ela é realista o suficiente e ao mesmo tempo desafiadora para te manter motivado? Eu sou Heloísa Magrin, consultora especializada em transformação ágil e digital, professora em MBAs, cursos de formação, certificação em gerenciamentos de projetos e agilidade e também sou mentora e coach executiva. E aqui, neste canal, nós falamos exatamente sobre estes temas e tudo o que envolve esses temas, assim como também falo sobre eles nas minhas palestras, nos meus cursos que eu tenho gravados e nos livros que eu escrevo. Nesse vídeo exploraremos como o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, em conjunto com a prática do Diário da Conquista, pode nos guiar nessa jornada de autodescoberta e nos impulsionar a alcançar os nossos objetivos. Pois, em busca de uma vida plena e significativa, a jornada do autoconhecimento é fundamental. É nesse caminho que nós descobrimos nossos valores, talentos, paixões, traçando um mapa para o sucesso e a realização pessoal de forma realista. Nesse livro, a Brené Brown, ela nos fala muito sobre a paixão que ela tem em descobrir por que algumas pessoas se dão tão bem na vida e outras não. Será que você também já pensou nisso? Quantas vezes a gente pensa, eu gostaria de ter sido diferente, puxa, eu poderia ter aproveitado aquele outro momento e várias coisas nesse sentido. Pois é, nesse livro a Brené Brown fala pra gente que uma das coisas que incomoda muito a gente é a vergonha. Porque quando a gente se sente envergonhado, você tem vergonha de se expor, você não quer se colocar, mostrar as suas fraquezas, então é aí que é a coragem de ser imperfeito, né? Que é mostrar as suas fraquezas. Quando a gente quer maquiar isso, a gente não quer que as pessoas nos percebam com os nossos pontos fracos, com os erros que a gente comete, então a gente acaba se bloqueando. E isso não deixa com que nós possamos ser mais criativos, que a gente se sinta à vontade, que a gente seja mais natural. E isso acontece cada vez mais. Por quê? Porque esses bloqueios acontecem, segundo a Brené Brown, dentro das pesquisas dela, porque as pessoas, ao se compararem com outras pessoas, acabam se bloqueando. Porque eu não sou tão magra que nem a outra pessoa, porque eu não tenho cabelos tão longos, porque eu não tenho a pele dessa ou daquela cor, porque os meus olhos não são dessa ou daquela cor, porque eu não fiz tal faculdade, porque eu não estudei em tal escola. A gente cria uma série de bloqueios. Esses bloqueios vão fazendo com que a gente deixe de ser natural. Porque é normal, todos nós cometemos erros, todos nós temos problemas e é isso que nós temos que mostrar às pessoas, a pessoa que nós realmente somos. É isso que a coragem de ser imperfeito traz à tona. Agora, isso não é fácil. A própria Brené fala isso. Não é fácil. Porque é um processo contínuo. É uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Todos os dias a gente enfrenta esse tipo de desafios. E nós temos que começar
a nos sentir mais à vontade conosco mesmos e principalmente precisamos começar a identificar quais são as áreas aonde a gente precisa ir fazendo algumas correções. E essas correções a gente vai fazendo aos poucos. Sendo assim, este é um processo de longo tempo, não é um processo rápido de acontecer. Dentro do Diário da Conquista, nesse mês, que é o mês de julho, que é o mês aqui onde nós temos, né, onde nós já falamos aqui que está o livro da Brené Brown como sendo indicado, a gente dedica esse mês dentro do Diário da Conquista exatamente para o seu autoconhecimento. E uma das ferramentas que a gente utiliza aqui neste mês, que é uma ferramenta muito boa, é uma carta para você mesmo, chama Carta para Mim. Nessa carta é uma declaração de compromisso, onde eu digo aqui, olha, conte para você mesmo os pontos onde reconhece que precisa melhorar e como se compromete a procurar esta melhora. Assim que você terminar de escrever esta carta para você, vire a página e volte a ela no final do ano para reler e ver se ela te ajudou a caminhar durante esse período nessa sua autodescoberta para você conseguir atingir a sua meta. Eu gosto muito do livro da Brené Brown. Esse livro, assim, primeiro porque eu tenho uma certa identidade com ela, preciso contar para vocês aqui. Ela é uma pessoa super simpática, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do TED dela, ela tem vários TEDs, mas tem alguns que eu gosto mais, eu vou deixar aqui embaixo o link, também o link para a página dela, para vocês poderem acessar. E eu já gostava muito dela, do jeito dela falar e tudo. E aí eu descobri que ela mora numa cidade onde eu já morei, por um pequeno período, mas é a cidade onde ela sempre morou. E em alguns dos vídeos dela, ela fala de alguns lugares aonde eu fui, onde eu fui passear, onde eu conheci. Então, criei com ela essa identidade, embora eu nunca a tenha visto, né? Ela nem sabe que eu existo, mas criei essa identidade com ela. E eu acho, assim, muito interessante esse livro. Recomendo que vocês, além de escutarem esse vídeo, que leiam o livro. É sempre muito importante que todos os livros sejam lidos. E este é um livro para ser lido neste mês da autodescoberta, para que você se sinta mais livre sendo você mesmo. E é só assim que a gente consegue atingir as nossas metas, sendo a gente mesmo. Tem algumas frases que ela fala no livro que eu gosto bastante. A primeira delas é: a coragem de ser imperfeito começa com a disposição de se conhecer, que é exatamente o que a gente acabou de falar, né? Outra frase que eu gosto bastante é: a vulnerabilidade não é fraqueza, é a nossa essência mais corajosa. Então, a gente tem que se mostrar, a gente é vulnerável, não tem como não. A vergonha, que eu acabei de citar para vocês, ela também fala numa frase bem legal, que é: a vergonha é um fogo que nos consome por dentro. A compaixão é a água que o apaga. Essa compaixão que ela fala é a autocompaixão. Então, a vergonha, ela retrai a gente. E a nossa compaixão por nós mesmos, né, a autocompaixão, é a água que minimiza essa vergonha e faz com que a gente consiga ter aí a coragem de ser imperfeita. A outra frase que eu gosto é: a autoaceitação é a chave para a felicidade. Nós somos quem somos. Sim, podemos mudar, devemos nos melhorar dia a dia. Né? Como diz um amigo meu, é um tijolo por dia. Então a gente precisa realmente ter em primeiro lugar, esta autoaceitação, porque é ela que vai nos trazer felicidade, mas vamos procurar aprender uma coisa nova e nos melhorar a cada dia. Outra frase que eu gosto é: a perfeição é um mito. A perfeição não existe, ela é um mito. E a busca pela perfeição nos impede de vivermos nossas vidas ao máximo, o que também é verdade. Se a gente fica procurando ser perfeitinho, a gente não vai aproveitar. E como eu digo, inclusive em várias das minhas palestras, né,
A meta, ela não é só o local onde você quer chegar. O objetivo, ele não é só o momento da chegada, do alcance. É toda a jornada que nós fazemos até ele. Então, isso eu acho bastante importante. A gente entender que a perfeição ela é um mito. A perfeição ela é um mito. E a busca por essa perfeição nos impede de vivermos as nossas vidas ao máximo. Outra frase que eu gosto é da comparação, é o ladrão da alegria. E é isso que a gente vê hoje muito nas mídias sociais, muito a gente se comparando com outras pessoas, inclusive profissionalmente, né? Muita gente diz, você precisa olhar para quem ele foi, seguir aquela pessoa, tentar ser igual a ela. Ela é ela, eu sou eu, tenho meus desejos, minhas imperfeições, tenho as minhas qualidades, né? Assim como cada um de vocês, e aí a gente não precisa se comparar. É claro que a gente pode ter exemplos, a gente pode entender o que uma pessoa fez para a gente poder fazer também, aprender, né, com o outro, mas não se comparar com ele, não achar que nós temos que ser exatamente igual, que é isso que está frustrando muitos jovens hoje em dia, essa comparação com muitas coisas que são falsas, que são fakes, com pessoas que parecem ser o que não são, né? Porque todo mundo é imperfeito, como a gente sabe, mas parece perfeito. E aí a gente quer se comparar com eles. A outra coisa que eu acho, outra frase dela que eu gosto é: o que mais importa não é se você falha, mas como você lida com a falha. Então é isso, não importa se a gente falha, mas qual é a reação que a gente toma. Se a gente falha e aí a gente fica com vergonha e se retrai, como ela diz, a vergonha é uma coisa que nos impede de crescer, e aí você se retrai, você não continua evoluindo. Mas se você falha e você resolve reagir, você resolve aprender com aquele erro e continuar, então aí a falha te ajudou a crescer e não te prejudicou. Então não tenha vergonha de falhar. Nenhum de nós é perfeito. A outra frase que eu gosto dela é: a vida é curta demais para se preocupar com o que os outros pensam de você. É verdade, vocês já pensaram quantas coisas acontecem na vida da gente, como muda a vida da gente em pouco tempo? Às vezes por uma coisa boa, às vezes por uma coisa não tão boa, né? Então, a gente não deve se preocupar com o que os outros pensam da gente. A gente tem que saber o que é que nós queremos. Quem somos nós para nós mesmos? Qual é a nossa importância para nós mesmos e não para os outros? Porque a vida é curta demais para a gente se preocupar com o que os outros pensam da gente. E mais uma frase aqui que eu gosto dela bastante é: o único jeito de fazer um bom trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou o que ama, continue procurando, não desista, porque é amar o seu trabalho é que vai fazer com que você se sinta realizado. Então, quando a gente coloca uma meta, quando a gente coloca um objetivo para nós alcançarmos no período de tempo nosso, tá? O que a gente precisa? Pensa no que você ama, pensa naquilo que vai te dar satisfação, naquilo que realmente você quer. E aí, vá até encontrar. Se você ainda não alcançou, não tem problema, continua. Continua, porque se você ainda não encontrou, é porque não chegou no fim. Mas quem persiste, quem continua buscando aquilo que realmente pode te fazer feliz, vai encontrar. Então, persista, continue, não desista. E a última frase, que é para encerrar aqui com chave de ouro, que ela coloca é: tenha a coragem de ser imperfeito. Por que ela fala tenha coragem de ser imperfeito? Porque é muito difícil. É muito difícil a gente se expor ao mundo como a gente é. Então, por isso é que a gente fica com vergonha, por isso que a gente tenta fazer de uma forma que às vezes não é tão autêntica. Mas ser imperfeito, todo mundo é. Então, tenha a coragem de ser imperfeita. Porque a vulnerabilidade, ela é a base da conexão humana. Quando eu sou realmente o que eu sou e me exponho com as minhas falhas,
é a melhor parte para a gente ter conectividade, para a gente ter criatividade, para a gente ter empatia. Num relacionamento pessoal, no casamento, num namoro, se nós não formos verdadeiros, não mostrarmos as nossas falhas, não dura. A gente não consegue ter uma relação verdadeira. Então a gente tem que ter essa. Entender que a gente precisa ter coragem para ser imperfeito. Não é fácil, mas a gente consegue. Então, é isso que eu recomendo para vocês. O livro é muito bom. Assistam os TEDs dela. No site dela, que eu vou deixar também aqui embaixo, tem workshops, tem várias coisas. E não deixem de seguir aqui o nosso Diário da Conquista do mês de julho e principalmente aqui no Diário da Conquista a carta para mim, que é uma carta que você vai escrever para você. Aproveita esse momento e coloca quais são os seus pontos de imperfeição, quais são os pontos que você gostaria, inclusive, de melhorar para alcançar a sua meta até o final do ano. O autoconhecimento, impulsionado pelo Diário da Conquista, é a chave para desbloquear esse nosso potencial, elevando ao máximo a sua possibilidade de construir uma vida autêntica, mais até do que só alcançar uma meta. É ter uma vida autêntica, plena e significativa. Embarque nessa jornada de transformação, e olha que de transformação eu entendo bastante, e desvenda a força que você tem para realizar a sua meta, o seu objetivo dentro do prazo que você quiser. Então, se você ainda não tem o Diário da Conquista, também tem aqui embaixo o link para você poder adquirir, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal e segue porque a gente tem mensalmente a leitura de um bom livro aqui para ir te ajudando a se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Até mais!